A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um módulo e a mais uma aula. Essa aula é uma aula de apresentação, onde este módulo vai falar sobre as revelações de Daniel, que estrutura toda a escatologia bíblica. As aulas anteriores que nós tivemos foi aula para fundamentar alguns pontos intermediários e fundamentais que vão nos dar sentido no futuro das nossas aulas e, consequentemente, também no futuro da revelação do Apocalipse e do ápice, que é as trombetas, os selos e as taças, arrebatamento e por aí em diante. Então, tudo isso já fundamentamos para trás. Neste momento, eu quero apresentar para vocês a estrutura que vai organizar a escatologia. Sim, uma estrutura que vai nos dar ordem em cada fato escatológico. E Deus revelou isso para Daniel. A profecia primeira foi Daniel capítulo 2, verso 32 a 45. Deus revelou um sonho a Nabucodonosor, e Nabucodonosor, ele queria a resposta dos sábios. Ele queria que os sábios tivessem a visão que ele teve sem ele contar. Deus, por misericórdia, revelou isso a Daniel. Daniel, ele foi buscar o Senhor, e o Senhor revelou qual foi o sonho de Nabucodonosor, sem Nabucodonosor precisar contar. E aí ele vai ver a visão da estátua, que será uma aula somente sobre essa estátua que iremos explicar para os irmãos. E isso vai organizar a ordem dos fatos. Tudo isso está em Daniel, capítulo 2, do verso 32 a 45, falando da estátua, que vai ser a nossa próxima aula. As 70 semanas de Daniel, ela literalmente é a coluna, é a ordem correta da escatologia bíblica. É uma profecia que organiza todo o contexto escatológico para nos dar uma estrutura central, ou seja, estrutura central das revelações de Daniel e, consequentemente, da escatologia. Em Daniel, capítulo 9, Daniel está orando, pedindo a Deus resposta para sair do cativeiro de 70 anos da Babilônia, que eles estavam cativos. O povo de Israel estava cativo. Então Deus vai trazer resposta por intermédio de um anjo, e Gabriel traz a resposta e já começa dizendo: 70 semanas estão determinadas. Não sou calvinista, mas aqui Deus está determinando 70 semanas proféticas, que são semana de anos e não semana de dias. Talvez alguém vai olhar e vai falar: não entendi, semana de anos? Nossa cultura ensina que uma semana tem 7 dias, e a semana tem dia, cada dia representa, né, o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas na cultura daquela época você vai aprender, vou te mostrar textos bíblicos, eu não vou recorrer a judaísmo, a livros históricos, não, nós vamos usar a própria Bíblia, que tem essas referências, que a semana era a semana de anos, então 7 anos representavam uma semana, e é assim que se faz essa contagem das 70 semanas de anos, que vai organizar, e a última semana, que é a 70ª semana, né, ela vai ser a última semana que nós estamos aguardando, que é a semana profética, que ainda não se cumpriu ainda e vai se cumprir a qualquer momento, depois que Jesus arrebatar a igreja, que vai ser os últimos 7 anos da Terra. Estou falando isso só para te apresentar a importância das revelações que Deus revelou ao profeta Daniel. Estou aqui somente com 2 profecias para nós organizar, para não ficar um curso somente sobre Daniel, porque se a gente for entrar nas revelações que Deus deu para Daniel, são quase 7 capítulos. Alguém fala que é só 6 capítulos, né? Que é do capítulo 7 ao capítulo 12, que é escatológico. Na verdade, não. Porque o capítulo 2, conforme nós já falamos, também é um capítulo escatológico, onde é uma revelação que Deus dá sobre o futuro para Daniel também. Mas a gente, neste curso, estou apresentando para os irmãos, nós vamos usar somente essas 2 revelações para estruturar, porque o nosso objetivo é colocar as coisas na ordem dos fatos. E as profecias, as revelações de Daniel, elas organizam e dão direção nessa ordem dos fatos. Claro que nós vamos usar alguns textos, porque tem textos, por exemplo, da 70ª semana, que está no livro de Daniel, detalhes importantes sobre perseguição, sobre o levantamento do anticristo, sobre o caráter do anticristo, da onde o anticristo vem, estão contidos no livro de Daniel. E tudo isso você vai aprender se você ficar juntamente comigo aí, estudando todas as aulas. Eu conto contigo. A próxima aula nós vamos estudar
detalhe por detalhe, a estátua da revelação de Nabucodonosor e Daniel. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.